Como foi pra você? Você falou do The Who, você falou que no começo alguma coisa aconteceu que simplesmente você se apaixonou. Mas como foi os primeiros álbuns? Cara, primeiro, eu lembro, eu me apaixonei por discoteca na época, Chic, Bee Gees. Olha, legal. Sabe essas bandas? Antes até do rock. O primeiro show que eu fui internacional na minha vida foi Earth, Wind and Fire no Ibirapuera em 1980. Que legal. No ano seguinte, só que eu fui no Queen. Então, e porque eu via rádio, sacou? Eu não tinha uma referência, minha referência era rádio. Então você gostava de música, gostava de ouvir música. Amava música. Eu tinha um amigo do meu pai, que eu ia todo fim de semana na casa dele, quando era muito pequeno, 8, 9 anos, e o cara tinha uma aparelhagem de som que era maravilhosa. Eu não saía da sala de som. Nem os filhos dele ficavam ali, mas eu ficava ali gravando fitinha, ouvindo som, pegando disco. Eu ia na Hi-Fi, que era uma loja que permitia... Você lembra disso? Tinha nos shoppings. Tinha no Iguatemi também, acho. Tinha no Iguatemi, que foi a que eu mais frequentei, apesar de odiar shopping center, mas na época fazia sentido. E tinha umas cabines, não sei se você lembra disso. Você podia pegar os discos e ouvir. Uhum. Cara, eu pegava 20 discos, ia pra cabine e o cara ficava me olhando e falava, pô, você vai ter que levar um, velho, senão não... Sim. Então, quer dizer, a paixão pela música veio arrebatadoramente, saca? Eu tenho uma fita que eu gravei em 1981. Eu emulei com um amigo meu, com um colega de classe, um programa de heavy metal. Olha. Estamos aqui na Rádio Heavy Metal. A primeira música que nós vamos tocar é o Saxon. Quer dizer, uma coisa que é inexplicável. Porque eu brinco com a minha mãe que eu sempre quis ter uma coisa que eu tivesse manifestado uma vontade de ser quando era pequeno. Eu não sabia o que era. Eu falava, nunca falei, eu vou ser advogado. Minha irmã queria ser médica, ela pediu um estetoscópio com 5 anos de idade, de brinquedo. Então ela já sabia que queria ser, é muito feliz sendo. E eu falei, cara, e eu? O que será que eu era? Eu era música. Daí depois eu fui perceber, é isso, cara. Minha vida, eu amava minha bicicleta, mas eu amava mais minha vitrolinha. Sacou? Então a música ela se manifestou muito cedo pra mim. E eu lembro que quando minha irmã namorou um cara mais velho, que gravou uma fita pra ela com Led Zeppelin, Queen, Nazaré, essas bandas de rock mais clássicas. E minha irmã odiou. E ela me deu a fita. E aquela fita foi fundamental pra mim, cara. Acho que eu devia ter uns 12 anos de idade, entendeu? 11 anos. E eu me apaixonei por aquilo. Eu vi a Queen, acho que foi a primeira banda que eu me apaixonei. A segunda foi The Who. E eu brinco que quando eu comecei a ouvir The Who, eu tenho tatuado até o The Who, né, cara? Aquilo fazia um sentido pra mim. O Quadrophenia, umas músicas que pegam até hoje na minha alma, o Who's Next. E eu falei com um cara mais velho que morava no meu prédio, eu falei, pô, cara, eu comecei a ouvir rock, eu amo The Who. E ele falou, você tá ligado que é uma banda extremamente popular, né? Tem milhões de fãs no mundo. E eu brinco que foi a primeira vez que eu me vi inserido em alguma coisa maior na vida, sacou? É mesmo. Cara, fez um sentido, eu fiquei muito feliz de saber aquilo. Foi a verdade, cara. Ele falou, tem milhões de fãs. Eu me senti parte do mundo pela primeira vez na vida, cara. Que legal. Então, quer dizer, a música, ela me mostrou um caminho que foi irreversível, cara. Uma coisa que eu me apaixonei e eu investia meu tempo em revistas, em fitas. No colégio, tipo, eu lembro lá na minha classe o cara, pô, você conhece o Eric Clapton? Não sei, pergunta lá pro Gastão. Saca, daí eu me sentia, falava, pô, porque tinha o cara que era que jogava bem tênis, o outro era bom no futebol, o outro era um gênio na matemática, eu era o cara da música, velho. Que legal. Então você já tinha essa coisa de comunicar sobre a banda. Puta, cara. Você lia e tava, vamos dizer, informado. Peguei aquela fase de comprar as revistas com os amigos, cortar com estilete cada matéria de banda e botar numa pasta. Então, The Who, eu botava a pagininha e às vezes a gente ia lá no centro, perto da Woodstock, trocar. Olha só. Tem umas matérias aqui sobre Scorpions. Alguém tem alguma aí? Eu tenho aqui uma sobre o Tigers of Pentagon. Deixa eu ver. Tá. Trocava, cara. Quer dizer, o negócio... Puta, que legal. Era cara. muito... muito era orgânico. Né? Orgânico. Orgânico. Os fanzines, né? Tudo, cara. Eu tenho a carta da Rock Brigade, da primeira. Eu tenho a carta do fã-clube. Quando era um fã-clube ainda, eu tenho a carta. Eu liguei a coisa, agora esquentou, né? Peraí. E vou te falar, Rafael, eu mostrei pra Beatriz outro dia uma pasta que eu tenho com cartas de fã-clube que eu mandei. Quando eu era pequeno. Você mandou pro fã-clube? Eu mandei pro fã-clube, então eu tenho carta do Iron Maiden, eu tenho carta do fã-clube do Judas, eu tenho carta mas você tem a resposta? Tenho tudo. Uau, tenho a resposta, inclusive eu tenho guardado a resposta e os meus pedidos e tudo. Pronto. Então, quer dizer, era uma coisa que eu não sei explicar. Foi uma paixão arrebatadora. Eu passei a amar aquilo, tive banda. Quando eu era moleque, eu tive banda, foi um orgulho meu. Eu lembro que no colégio, as coisas que eu ouvia, ninguém ouvia. Tinha minha turminha ali que... Saca, que era meu grupo, só que a gente só ouvia, saca, rock. A maioria no colégio, ninguém se interessava por aquilo. E dentro do metal eu tive um guru.
que é o Cássio, cara, que era o baixista do Vírus. Que eu encontrei uma vez em Campos do Jordão, que eu passava férias lá. Sempre ficava deslocado, porque era um lugar meio de playboy, né? Sim. Na montanha e tal. Então todo mundo ficava ali no centrinho, eu ficava sempre deslocado com meus amigos. E um dia eu passei e comecei a ouvir uma música vindo ali de um carro com os cabeludos. E eu cheguei lá, eles eram bem mais velhos, não, 4 anos, mas nessa época, imagina, com 13 anos, o cara tem 17. E eu cheguei lá, comecei a ouvir, falei, cara, que demais isso, o que que é? Aí era o Cássio, dele, puta, chega aí, vem ouvir aqui, é Angel Witch. E eu conhecia as bandas pelo nome. Só, cara. Eu falei, nossa, é Angel Witch, cara. Ó, isso aqui é a Sept. Eu, nossa, cara, eu já ouvi falar nessa banda. Ó, tem a fitinha aqui, sei lá, do Satan, do Tigers of Pentang. Cara, ele foi fundamental pra minha vida. Eu fui em ensaio do Vírus. Que saca, legal, eu vi show. cara. Saca, quando surgiu o SP Metal, eu conheci a banda antes, cara, deles gravarem o SP Metal, saca? Eles estão no primeiro? Então, no primeiro, No primeiro, né? com o Matthew Hopkins, eu canto inteiro até. Depois te Puta, dá uma que legal, palhinha. hein, cara. Eles, em quantas anos? Recentemente, acho que foi a semana passada mesmo que o Mal do Garotos Podres mencionou o Vírus. Mais uma dessas bandas, tipo Centúrias, Cerberus, bandas Exatamente. que... Corsos. Bom, o Corsos tá aí até hoje, né? Exatamente. É que tem algumas que foram meio que desaparecendo e o próprio Salário Mínimo, que a gente não ouviu muito mais falar, mas eram muito importantes. O Cérbero. O Cerberus... O Cérbero é uma lenda. Era uma lenda, os caras tocavam bem pra Só acabou caramba. porque os caras foram para os Estados Unidos, mas eu cheguei a ver um show, eles tocavam músicas com 2 bumbos na bateria que ninguém fazia, saca? Tocavam música sei lá, do primeiro do Anthrax, saca? Por exemplo. Coisa que ninguém fazia. Eu lembro que eu fiquei vidrado. Mas eu sou um cara, para explicar isso, eu sou um cara do rock. Certo. O rock veio antes do metal. O Sim. metal, eu brinco que foi a música da minha época. Que eu tinha 12, 13 anos, começo dos anos 80, a nova onda do metal britânico, a new wave do British Heavy Metal. O Saxon e tal. É porque eu comecei a ouvir rock, daí chegou uma hora que eu falei, puta, mas eu queria algo um pouquinho mais... Eu ouvia Thin Lizzy, UFO, UFO, saca? Ouvia essas bandas, eu falava, puta, mas eu queria um pouquinho mais pesado, cara. E aí pintou Iron Maiden, pintou, né, Def Leppard. Metallica. Exatamente, sacou? Quando vieram esse Diamond Head, daí eu falei, puta, me identifiquei muito com isso. E na sequência, no meio dos anos 80, eu me identifiquei com gótico. Que também foi um pós-punk ali. Então, Sisters of Mercy, The Mission, legal, sabe? legal. O próprio The Caramba, Cure, Echo and the Bunnymen. Echo and the Bunnymen. Fui no show do Echo and the Bunnymen Eu fui no show do The Cure quando veio a primeira vez lá no show. No 88, Ibirapuera. 87. 87, eu tava lá assistindo. Lindo. Molecão, cara. Eu também fui nesse show, cara. Eu lembro que apagou a luz ali, dá pra ver. Eles entraram no palco com uma luz azul, você via a silhueta dos cabelos. cabelões, cara. Você é. lembra disso? Meu coração. E eu fui no Van Halen, né? Em 83. Você foi mesmo? Fui no cara? Van Halen em 83 no Ibirapuera. Voltei do Guarujá com uma turma lá. A gente foi. Primeiro show, eu te falei, foi Earth, Wind and Fire. Depois foi o Queen, em 81. Daí eu vi o Van Halen e o Kiss, em 83. 85 foi Quiet Riot. Esse eu tava. Você foi Esse também foi o no meu Corinthians? primeiro show Sensacional. internacional. Eu sou um pouco mais novo. Você é né? mais jovem, né, filho? Sou mais jovem. Mas pouco tempo, mas já faz uma diferença quando você é adolescente. Claro. Mas o Queen e o Kiss, eu tive o privilégio de assistir do meu quarto, porque eu morava, boyzinho do Morumbi, morava do lado do estádio. E tinha uns chanfros no acesso para a arquibancada, que o meu quarto dava bem assim para um daqueles chanfros. E o palco tinha tipo uma rabeira do palco. Você conseguiu da tua casa. Que às vezes aparecia. Do quarto. Da BG uma menina no quarto, assim, só na hora do show. E aquela coisa, né? Moleque tinha 11 anos no Kiss. Sensacional. E quando o Queen veio, tipo 9 anos de idade, sabe? Só que o estádio inteiro cantava e eu ouvia. Então a emoção, a vontade de estar lá, sabe? Também foi muito grande. Eu senti isso que você falou, o rock e o heavy metal, no finalzinho ali da ditadura pra gente, era o Brasil meio alienado, né, do mundo. De repente aquilo deu um sentido muito grande na vida da gente, né? Tipo, de pertencer e de música mesmo, né? De estilo, de comportamento. Você fala, meu, isso aqui é muito diferente. Exatamente. Eu falo que o rock nacional dessa época dos anos 80, ele falou diretamente com a juventude. Diretamente, a gente sabia todas as letras. E eu lembro que nessa época também, 82, saca? A gente não tinha muita identificação com o rock nacional. Né? Tinham poucas bandas. Tudo bem, eu gostava já de Made in Brasil, Patrulha do Espaço, mas sim, com as bandas mais novas eu não tinha muita identificação. Eu lembro do Blitz, cara. Quando veio o Blitz. Putz, adorava. Como Você Não Blitz. Soube Me Amar, eu lembro de ir numa festa, Rafa. Uma festa e tocou a música, todo mundo cantando. A música da batatinha frita, porque ele fala, né? De uma porção de batata frita.
Cara, a partir dali, o rock nacional começou a dialogar diretamente, criou-se uma música dirigida para a juventude brasileira, Sim. que melhorou muito ainda com a abertura política e com Rock in Rio, né? E você gostava? Essa é uma curiosidade. Você Muito. curtia o rock nacional, o Barão, todas as bandas? Muito. Barão com Titãs? Cazuza, espetacular, cara. Saca, o Paralamas, conhecia todas as músicas, saca? E muito também, no meio dos anos 80, as bandas que foram enveredando para um pós-punk, saca? Cabine C, Sim. Mercenárias, o punk. Punk nacional, pra mim, também pegou demais, Pra cara. mim também, sabe? Mais até do que... O punk nacional pegou mais, inicialmente, do que as bandas mais pop. Quando eu era criança, óbvio, Blitz foi uma febre. Aí veio o Raul Seixas pra mim, que aí eu sou fanzaço, né?